momentos na vida em que a mente se torna tão barulhenta que o coração não consegue mais respirar. E quando isso acontece, você não vê. Você sente no peito que aperta, sente no estômago que queima, sente na alma que cansa. Mas, na maioria das vezes, ninguém percebe o quanto você está lutando para sobreviver dentro de si mesmo. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja vivendo aquele tipo de ansiedade que ninguém vê, mas que vai te destruindo por dentro, milímetro por milímetro, até que um dia você acorda e não reconhece mais a própria força. É sobre essa ansiedade que eu quero te falar hoje. Não aquela ansiedade que grita, mas a que sussurra, a que se esconde atrás de sorrisos, a que se disfarça de produtividade, a que se disfarça de responsabilidade excessiva, a que te convence de que você precisa controlar tudo para não perder o controle de si mesmo. Se você sente que vive assim, este vídeo é para você. E eu quero te pedir algo muito simples, mas muito importante. Inscreva-se neste canal se você deseja aprender a libertar sua mente da ansiedade silenciosa que corrói sua paz, para construir uma vida mais leve e emocionalmente inteligente. Este espaço existe para te ajudar a respirar novamente. Agora, permita que eu te faça uma pergunta profunda. Quantas vezes você já sorriu por fora, enquanto sua mente implorava por um lugar para descansar? A ansiedade silenciosa funciona assim. Ela não chega com avisos, ela chega com acúmulos, com expectativas, com medos que você nunca verbalizou, com responsabilidades que você carregou sozinho, com pressões que você acreditou que precisava suportar. E eu quero te contar algo que talvez faça sentido para a sua história. A ansiedade não nasce no agora. Ela nasce nas interpretações que você fez do ontem. Interpretou que precisava ser forte sempre. Interpretou que não podia decepcionar ninguém. Interpretou que precisava controlar tudo. Interpretou que deveria ser perfeito. E essas interpretações foram moldando sua mente como se fossem leis emocionais. Leis que você nunca questionou. Leis que você nunca revisou. Leis que você passou a obedecer até mesmo sem perceber. E por causa delas, você se tornou vigilante demais, exigente demais, responsável demais, cansado demais. É aqui que nasce a ansiedade que destrói, na obrigação silenciosa de ser forte enquanto você desmorona por dentro. Agora quero te fazer mais uma pergunta, não para te confrontar, mas para te acolher. Quantas vezes você sofreu por antecipação, por coisas que nunca aconteceram? Essa é a marca da ansiedade silenciosa. Ela te mantém preso ao amanhã, impedindo que você viva o agora. É como se sua mente estivesse sempre um passo à frente, criando cenários, desenhando medos, ampliando riscos, projetando catástrofes que só existem dentro de você. E isso te desgasta, drena sua energia, tira seu sono, consome suas forças, desorganiza sua identidade. Eu sei que dói, e é por isso que estamos aqui, porque existe um caminho para respirar novamente, e eu vou te conduzir por ele, passo a passo. Quero aprofundar contigo um ponto que poucos compreendem. A ansiedade silenciosa não se manifesta apenas como medo, ela se manifesta como autocobrança. E é justamente por isso que ela passa despercebida por tanto tempo. Você não diz, estou com medo. Você diz, preciso fazer mais. E essa frase, repetida diariamente, se transforma em uma prisão emocional. Deixe-me te perguntar algo que talvez revele mais do que imagina. Quantas vezes você se cobrou por não conseguir fazer aquilo que sua mente exausta já não tinha forças para entregar? A ansiedade não é apenas correr contra o tempo. É correr contra uma versão idealizada de si mesmo. Você se compara não com os outros, mas com a pessoa que acredita que deveria ser. E essa comparação é cruel, porque você nunca vence,
nunca alcança, nunca basta. É assim que nasce o esgotamento emocional. Não do excesso de tarefas, mas do excesso de exigências internas. E eu quero que perceba isso com carinho. A ansiedade silenciosa coloca em você um padrão inatingível. É como se sua mente tivesse criado um personagem perfeito, produtivo, calmo, eficiente, organizado, emocionalmente estável. E todos os dias você se punisse por não ser esse personagem. Mas esse personagem não existe. Nunca existiu. E ainda assim, você continua tentando alcançá-lo. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta, desta vez ainda mais profunda. Quantas vezes você acreditou que, se descansasse, decepcionaria alguém? Esse é um dos sintomas mais perigosos da ansiedade silenciosa. Você não descansa porque sente culpa quando tenta descansar. Sua mente aprendeu a confundir pausa com preguiça. Aprendeu a confundir autocuidado com fraqueza. Aprendeu a confundir direitos emocionais com egoísmo. E isso é devastador, porque você se transforma na pessoa que cuida de todos, menos de si. A pessoa que dá tudo, mas recebe pouco. A pessoa que ouve dores alheias, mas não admite as próprias. A pessoa que sustenta casas, trabalhos, relacionamentos, compromissos e se perde no meio deles. Agora quero te conduzir a uma percepção essencial. A ansiedade silenciosa tem um perfil emocional muito específico. O perfil de quem cresceu acreditando que precisava ser forte para merecer amor. Sim, porque para muitos a ansiedade nasce de um único medo: o medo de não ser suficiente. E para evitar esse medo, você tenta ser impecável, tenta ser indispensável, tenta ser incriticável, tenta ser incansável, tenta ser tudo aquilo que nenhum ser humano é capaz de ser. E quanto mais tenta, mais se afasta da própria humanidade. E quanto mais se afasta da própria humanidade, mais perde a paz. Agora quero te fazer outra pergunta, para te conduzir com mais profundidade. Quando foi que você começou a acreditar que, para ser amado, precisava estar sempre no controle? Essa é a raiz da ansiedade silenciosa. A ilusão de que só merece ser querido quem nunca falha, quem nunca cansa, quem nunca fraqueja. Mas isso não é verdade. E eu vou te mostrar por quê no próximo trecho. Por enquanto, permita que esta reflexão fique dentro de você. A ansiedade silenciosa não nasce da sua fragilidade, mas da sua sensibilidade. E sensibilidade não é defeito, é potência. Agora quero te conduzir a uma compreensão ainda mais profunda sobre a ansiedade silenciosa. Ela não nasce do excesso de futuro, mas da falta de presença. Sim, presença. Porque na ansiedade, você não está onde seu corpo está. Seu corpo está no presente, mas sua mente já está vivendo 10 possíveis cenários, e todos geralmente negativos. E é por isso que você se sente cansado, mesmo sem ter feito nada. A exaustão não vem do esforço físico, mas do excesso de imaginações. E eu quero te perguntar com honestidade: quantas horas do seu dia você realmente vive? E quantas horas você apenas imagina desastres que talvez nunca aconteçam? A ansiedade silenciosa cria uma mente hiperativa que ensaia tudo o que pode dar errado. Ela te coloca em alerta mesmo quando não há perigo algum. E esse estado constante de vigilância emocional consome suas energias mais profundas. Agora, quero te revelar algo muito importante. A ansiedade não é o medo do futuro, é o medo de reviver dores antigas no futuro. Porque, no fundo, você não teme o amanhã. Você teme sentir novamente aquilo que já doeu demais no passado. E eu quero te perguntar: quais dores antigas você ainda está tentando evitar, mesmo que de forma inconsciente? Talvez tenha medo de decepcionar. Talvez tenha medo de ser rejeitado. Talvez tenha medo de falhar. Talvez tenha medo de perder alguém. Talvez tenha medo de não ser suficiente. Esses medos,
quando não são reconhecidos, se transformam em ansiedade, e quando se acumulam, se transformam em sofrimento silencioso. Mas quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha pensado. A ansiedade é a mente tentando te proteger, mas usando métodos incorretos. Ela tenta prever o futuro para evitar dores, tenta controlar tudo para evitar fracassos, tenta acelerar seus pensamentos para evitar riscos, tenta te manter alerta para evitar repetições traumáticas. A intenção é proteção, o efeito é destruição. Agora quero que pense comigo. Quantas vezes sua mente te torturou tentando te salvar? É assim que nasce o ciclo destrutivo. Você sente uma ameaça imaginária, reage como se fosse real, e depois se culpa por ter reagido daquele jeito. E ao se culpar, reforça na mente a ideia de que você realmente está em perigo emocional. E o ciclo recomeça, dia após dia, em silêncio, dentro de você. Agora quero te conduzir a uma reflexão que pode mudar a forma como você enxerga tudo isso. Você não está perdendo o controle. Você está tentando controlar o incontrolável. E isso sempre causa sofrimento. Não dá para controlar a opinião dos outros. Não dá para controlar o futuro. Não dá para controlar todas as possibilidades. Não dá para controlar todas as emoções. Não dá para controlar o ritmo da vida. E é nessa tentativa impossível de controle total que nasce a ansiedade mais devastadora. A ansiedade de corresponder a expectativas que ninguém realmente consegue corresponder. Mas existe um caminho para quebrar esse ciclo. E no próximo trecho, vou te mostrar como reconhecer o padrão antes que ele te consuma novamente. Agora, quero te mostrar algo essencial sobre a ansiedade silenciosa. Ela não se manifesta apenas como medo. Ela se manifesta como antecipação emocional. E essa antecipação vai criando dentro de você pequenas tensões diárias, quase imperceptíveis, até que seu corpo começa a falar aquilo que sua mente tenta esconder. E eu quero te perguntar agora, com sinceridade profunda, quantas vezes seu corpo gritou o que você se recusou a admitir emocionalmente? A ansiedade não fala apenas na mente. Ela fala no estômago apertado, no peito travado, nos ombros tensos, nas mãos inquietas, na respiração curta. O corpo é o mensageiro das emoções negadas, e cada sensação física é um pedido silencioso de ajuda. Mas quero te mostrar algo que muitas pessoas não percebem. A ansiedade silenciosa não começa no corpo. Ela começa nas interpretações que você faz da própria vida. Interpreta que precisa dar conta de tudo. Interpreta que não pode falhar. Interpreta que não pode decepcionar ninguém. Interpreta que não pode mostrar vulnerabilidade. Interpreta que precisa sempre controlar o que sente. E essas interpretações criam um campo emocional tão rígido que qualquer desequilíbrio pequeno parece um desastre iminente. Agora quero te fazer uma pergunta importante. Quantas coisas você evita por medo de não estar emocionalmente preparado? A ansiedade silenciosa te convence de que é melhor evitar do que enfrentar. Evitar conversas difíceis, evitar mudanças, evitar oportunidades, evitar confrontos, evitar desafios, evitar tudo que tira você da zona de controle. Mas evitar tem um custo, e esse custo é caro demais. Cada vez que você evita algo, sua mente registra que aquilo é realmente perigoso. E ao registrar isso, reforça o medo. E ao reforçar o medo, a ansiedade cresce. É assim que a ansiedade silenciosa vai tomando território. Não porque você é fraco, mas porque você aprendeu a sobreviver se escondendo e não se posicionando. Agora quero que reflita comigo. Quantas batalhas da sua vida você perdeu antes mesmo de começar, simplesmente porque sua mente te convenceu a não tentar? A ansiedade silenciosa não te impede de viver. Ela te impede de se permitir viver. E é fundamental que você compreenda outro aspecto devastador.
A ansiedade não distorce apenas o futuro, ela distorce sua percepção sobre quem você é. Ela te convence de que você é incapaz, de que você não vai conseguir, de que todos os outros lidam melhor com a vida do que você, de que algo está errado dentro de você, de que você sempre será limitado por aquilo que sente. Mas isso não é verdade. É apenas a narrativa que o medo construiu. Narrativa não é destino. Quero te conduzir agora para uma reflexão muito delicada. Quantas vezes você acreditou que seu valor diminuía porque não conseguia controlar sua ansiedade? Essa crença é cruel. Ela faz você se envergonhar daquilo que deveria compreender. Ela faz você se culpar por sentir. Ela te aprisiona num ciclo que não condiz com sua realidade emocional. A ansiedade não fala sobre sua incompetência. Fala sobre a intensidade da sua sensibilidade. E sensibilidade, quando amadurecida, se transforma em sabedoria emocional. No próximo trecho, eu vou te explicar como reconhecer os gatilhos internos que fazem sua ansiedade crescer e como desarmá-los antes que tomem conta de você. Agora, quero te guiar para um aspecto essencial da ansiedade silenciosa: os gatilhos emocionais que você não percebe, mas que ativam seu sofrimento instantaneamente. Esses gatilhos são como fios invisíveis que ligam o presente ao passado. E quando alguém toca neles, mesmo sem intenção, suas emoções reagem como se você estivesse diante de um perigo real. E eu quero te perguntar com honestidade: quantas vezes você reagiu de forma intensa a algo pequeno, não porque era grande, mas porque tocou em uma dor antiga? A ansiedade silenciosa funciona assim. Ela não reage ao que está acontecendo. Ela reage ao que já aconteceu antes. Ela não responde ao presente. Ela responde às memórias emocionais que ficaram abertas dentro de você. Quero te mostrar agora alguns gatilhos comuns da ansiedade silenciosa. Primeiro gatilho: a sensação de perder o controle. Basta uma pequena mudança inesperada para que sua mente antecipe catástrofes. Uma mensagem não respondida, um atraso, uma expressão diferente na pessoa ao seu lado, uma tarefa que você não sabe como começar. Segundo gatilho: o medo da desaprovação. Se você cresceu acreditando que precisava ser perfeito para ser amado, qualquer crítica, mesmo pequena, se torna uma sentença emocional. E você começa a agir como se uma simples observação fosse um ataque. Terceiro gatilho: a exaustão acumulada. Quando você passa meses ou anos sem descansar emocionalmente, sua mente se torna mais vulnerável. E qualquer estímulo vira uma ameaça. Quarto gatilho: a autocobrança desmedida. Se você vive tentando agradar todo mundo ou sustentar um padrão impossível, você vive em tensão. E tudo aquilo que ameaça seu padrão te deixa ansioso. Quero te perguntar algo que talvez nunca tenha sido colocado em palavras. Qual desses gatilhos tem dominado sua mente ultimamente? A ansiedade silenciosa cresce quando você não reconhece seus próprios limites, quando acredita que precisa aguentar tudo calado, quando acha que deveria ser forte o tempo todo, quando pensa que pedir ajuda te torna fraco, quando confunde autocuidado com o egoísmo. Mas quero te apresentar agora uma verdade libertadora. Você não precisa ser invencível para ser digno. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Você não precisa ser forte o tempo inteiro para ser respeitado. A ansiedade silenciosa nasce quando você exige de si aquilo que nenhuma pessoa consegue oferecer. Agora, quero que reflita sobre algo que pode abrir uma porta dentro da sua consciência. Quantas vezes você se tratou como alguém que deveria suportar mais do que qualquer humano suportaria? Essa expectativa desumana cria um ciclo de fracasso emocional constante, porque não importa o quanto você faça, nunca parece suficiente.
E quando nunca parece suficiente, sua mente vive em estado de alerta constante. Mas existe um caminho para quebrar isso. E ele começa com um passo simples, porém profundo. Reconhecer que você é humano. E que sua humanidade é sua maior força, não sua fraqueza. No próximo bloco, eu quero te mostrar como desmontar esses gatilhos antes que eles tomem conta da sua mente novamente. E como recuperar o controle do seu campo emocional sem se punir. Agora, quero te conduzir a algo essencial para quebrar o ciclo da ansiedade silenciosa. Reconhecer que sua mente não é sua inimiga. Ela apenas aprendeu caminhos errados para tentar te proteger. Esse ponto muda tudo. Porque enquanto você acreditar que sua mente é o problema, você vai lutar contra ela. Mas quando percebe que ela está tentando te ajudar, mesmo falhando, você passa a tratá-la com mais compaixão. E a cura emocional nasce justamente aí. Quero te fazer uma pergunta simples, mas profundamente reveladora. Em que momento da sua vida você decidiu que precisava sobreviver sozinho emocionalmente? Porque a ansiedade silenciosa cresce justamente nesse terreno, no terreno da solidão emocional. Não é a falta de pessoas ao redor. É a falta de permissão interna para ser cuidado. Você se acostumou a ajudar, mas não a receber ajuda. Acostumou-se a acolher, mas não a ser acolhido. Acostumou-se a apoiar, mas não a ser apoiado. E essa postura cria um peso imenso dentro de você. Agora quero te mostrar algo fundamental. A ansiedade não é excesso de fragilidade, é excesso de responsabilidade emocional que você assumiu sem perceber. Sim, você carrega culpas que não são suas, carrega expectativas que nunca deveria ter carregado, carrega medos que pertencem a outras fases da sua vida, carrega dores que ficaram presas no passado, mas que ainda ecoam no presente. E é por isso que sua mente se sobrecarrega. Ela tenta antecipar tudo para evitar novas frustrações. Tenta controlar tudo para não repetir antigas dores. Tenta te proteger de todos os cenários, mesmo aqueles que não representam ameaça alguma. Agora, deixa eu te perguntar algo com delicadeza. Quantas vezes você exigiu de si mais do que qualquer pessoa exigiu de você? A ansiedade silenciosa nasce quando você assume um padrão de exigência que ninguém ao seu redor conseguiria cumprir. E isso gera uma sensação profunda de inadequação, porque você sempre sente que está devendo. Devendo mais esforço, devendo mais perfeição, devendo mais controle, devendo mais força. Mas essa dívida é ilusória, não existe. É uma narrativa criada pelo medo. Quero te conduzir agora a um ponto crucial. A ansiedade silenciosa não se cura com força, ela se cura com consciência. Quando você tenta vencer a ansiedade na marra, ela cresce. Quando tenta ignorá-la, ela grita. Quando tenta escondê-la, ela se espalha. Mas quando você pergunta a ela o que está tentando te proteger, ela começa a se acalmar. Porque a ansiedade não quer destruir você. Quer proteger uma parte sua que ficou vulnerável em algum momento da vida. Agora quero te fazer uma última pergunta antes de seguirmos. Qual versão sua, de que idade, de que fase, de que momento, ainda não foi acolhida e por isso continua pedindo socorro através da ansiedade? É essa versão que vamos aprender a cuidar nos próximos blocos. E é através dela que você vai encontrar o caminho de volta para a paz emocional que perdeu ao longo dos anos. Agora quero te conduzir a um ponto extremamente delicado, mas essencial para compreender a ansiedade silenciosa. A mente ansiosa não teme o futuro, ela teme reviver o passado. O futuro é apenas o palco. As dores antigas são o roteiro. E por isso você sente que precisa se antecipar a tudo. Por isso imagina todos os cenários possíveis. Por isso
Analisa detalhes que outras pessoas considerariam irrelevantes. Por isso, perde o sono tentando prever o que nem aconteceu. Por isso se prepara emocionalmente para situações que talvez jamais existam. Não é o amanhã que te assusta, é o ontem que ainda dói. E eu quero te perguntar com profunda sinceridade: qual é a lembrança que sua mente tenta evitar a todo custo? A ansiedade silenciosa é, quase sempre, uma tentativa desesperada de evitar a repetição de velhas feridas. O medo da rejeição nasce de antigas rejeições. O medo da crítica nasce de críticas que te machucaram quando você não tinha estrutura emocional. O medo do abandono nasce de experiências de abandono, reais ou simbólicas. O medo do fracasso nasce de momentos em que você foi humilhado, exposto ou comparado injustamente. E quando essas memórias não são ressignificadas, elas continuam vivas, mesmo que o tempo tenha passado. A mente não trabalha com um calendário, ela trabalha com emoções não resolvidas. Agora quero aprofundar com você uma compreensão que poucos alcançam. A ansiedade silenciosa é a criança emocional dentro de você, tentando avisar que ainda está assustada. E eu quero te perguntar: essa criança interior, essa versão antiga sua, foi acolhida ou foi obrigada a se calar? Muitas vezes, a criança interior foi ensinada a engolir o choro, a esconder a dor, a ser forte cedo demais, a não pedir ajuda, a se adaptar, a dar conta, a se comportar como adulto quando ainda era só uma criança. E ela cresceu assustada, mesmo que em silêncio. Essa criança vive dentro de você. E quando algo no presente lembra, mesmo que vagamente, uma sensação antiga, ela dispara o alarme emocional, a ansiedade. Agora quero te convidar a observar algo com atenção. Suas reações mais intensas quase nunca têm a ver com o agora. Tem a ver com o que foi ignorado no passado. E isso explica por que você reage de forma exagerada a pequenas situações. O problema não é a situação, é a memória emocional que ela desperta. Deixe-me te perguntar algo delicado. Quando alguém demora para responder, você sente medo de não ser importante? Quando alguém muda o tom de voz, você sente que fez algo errado? Quando algo foge do controle, você sente que vai ser culpado? Essas reações não surgem do nada. São ecos de uma história emocional que ainda está aberta dentro de você. Mas existe um caminho de cura, e ele começa quando você finalmente reconhece essa criança interior e decide cuidar dela. Decide conversar com ela. Decide confortá-la. Decide mostrar que ela não está mais sozinha. Porque a ansiedade silenciosa não precisa de dureza. Ela precisa de acolhimento. No próximo trecho, eu vou te mostrar como iniciar esse processo de cura interna, para que sua mente pare de antecipar o pior e comece a construir um novo capítulo emocional. Agora quero te conduzir para um dos pontos mais transformadores desta jornada. A ansiedade silenciosa só começa a se curar quando você aprende a acolher a parte de si que mais teme, e não quando tenta silenciá-la. A mente ansiosa não se acalma com broncas, ela se acalma com compreensão. Durante anos, talvez você tenha tentado lidar com a ansiedade, dizendo a si mesmo: eu tenho que parar com isso. Eu preciso ser mais forte. Eu não posso sentir isso. Eu deveria estar bem. Eu estou exagerando. Mas essas frases, embora pareçam racionais, só aumentam o sofrimento, porque elas dizem, nas entrelinhas, que você não tem direito de sentir o que está sentindo. E isso faz a dor crescer ainda mais. Quero te perguntar algo que talvez nunca tenha sido colocado em palavras na sua vida. O que aconteceria se, em vez de tentar calar sua ansiedade, você se permitisse escutá-la? A ansiedade silenciosa tenta te mostrar algo muito importante, algo que você não identificou antes,
algo que talvez ignorou por anos, algo que precisa ser visto, acolhido, reorganizado. A mente não fala por acaso. Cada desconforto tem uma história. Cada medo tem uma origem. Cada aceleração emocional tem uma razão. Cada sintoma tem uma intenção, ainda que distorcida. E eu quero te mostrar agora um princípio fundamental. A ansiedade é a língua das emoções reprimidas. Quando você tenta ser forte demais, ela aparece. Quando você ignora seus limites, ela aparece. Quando você vive para agradar, ela aparece. Quando você nunca diz não, ela aparece. Quando você tenta controlar tudo, ela aparece. Quando você não permite que ninguém te ajude, ela aparece. Não porque quer te destruir, mas porque está tentando te proteger de uma forma desorganizada. Agora, deixa eu te trazer uma pergunta profunda. Em que momento da sua vida você aprendeu que precisava esconder o que sentia para ser aceito? Talvez tenha sido na infância. Talvez tenha sido em um relacionamento. Talvez tenha sido no trabalho. Talvez tenha sido por sobrevivência emocional. Mas essa crença antiga, mesmo que tenha feito sentido lá atrás, hoje te faz sofrer. A ansiedade que nasce do silêncio emocional é quase sempre um pedido de resgate, um pedido da sua própria alma para voltar a ser vista. Quero que imagine algo comigo. E se em vez de lutar contra o que sente, você colocasse a mão no peito e dissesse a si mesmo: eu te vejo, eu sei que dói, eu estou aqui. Pode parecer simples demais, mas é assim que começa a cura, quando você para de se abandonar. Agora, deixa eu te conduzir a uma reflexão que pode mudar completamente sua relação com a ansiedade. Não existe cura emocional sem autoacolhimento. E não existe autoacolhimento enquanto você acredita que sentir é errado. Você não é fraco por sentir ansiedade. Você é humano. Você não é incapaz por sofrer em silêncio. Você está machucado. Você não é menos por não controlar tudo. Você está exausto. E tudo isso pode ser reorganizado. Tudo isso pode ser tratado. Tudo isso pode ser ressignificado. No próximo bloco, eu vou te mostrar como começar a desmontar a estrutura interna da ansiedade e como construir uma mente mais leve, mais consciente e mais amorosa consigo mesmo. Agora, quero te conduzir a um ponto que, para muitos, é o verdadeiro coração da ansiedade silenciosa. O medo de não corresponder às expectativas. Não das outras pessoas, mas as expectativas que você criou sobre quem deveria ser. Sim, porque no fundo, você não sofre apenas pelo que o mundo espera de você. Você sofre pelo que acredita que deveria conseguir. E essa distância entre o que você exige e o que você consegue entregar é o terreno onde a ansiedade cresce com mais força. Quero te perguntar algo que talvez nunca tenha sido dito de forma tão direta. Quantas vezes você se cobrou por não conseguir ser perfeito? A ansiedade silenciosa é alimentada pela busca constante por um padrão impossível. Você acredita que deveria ser mais calmo, mais organizado, mais produtivo, mais disciplinado, mais estável, mais forte. E cada vez que falha nesse padrão, você não se perdoa, se pune. E essa punição interna, repetida dia após dia, te coloca em um ciclo destrutivo. Você tenta alcançar o inalcançável, falha, se culpa, tenta de novo, falha novamente e se culpa ainda mais. E quanto mais se culpa, mais ansioso fica. Agora, deixe-me te mostrar algo que pode mudar completamente sua percepção. A ansiedade não é o fracasso da sua mente. É o sinal de que você está sobrecarregado por expectativas irreais. E eu quero te perguntar, em que momento da sua vida você começou a acreditar que precisava ser mais do que humano? Talvez tenham te elogiado demais pela sua força, e você pensou que não poderia mais demonstrar fragilidade. Talvez tenham te criticado tanto
que você passou a acreditar que tudo precisava ser impecável para não ser rejeitado. Talvez tenha sido condicionado a ser o responsável, o equilibrado, o que resolve tudo, o que nunca falha. Mas esse papel é pesado demais. Ninguém consegue sustentá-lo por tempo indefinido. E é justamente esse papel que alimenta a ansiedade silenciosa. Porque você vive com medo de decepcionar, medo de falhar, medo de não dar conta, medo de ser descoberto como alguém imperfeito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta ainda mais profunda. Quantas vezes você acreditou que, se não fosse forte, não seria amado? A ansiedade silenciosa nasce dessa crença. A crença de que afeto precisa ser conquistado, de que amor precisa ser merecido, de que presença precisa ser justificada, de que descanso precisa ser compensado. E isso faz você viver em alerta, tentando provar o tempo inteiro que é digno. Mas quero te lembrar de algo essencial. Você não precisa se justificar para existir. Você não precisa se provar para ser amado. Você não precisa corresponder para ser aceito. A ansiedade silenciosa se alimenta quando você vive para alcançar um padrão impossível. Mas começa a desaparecer quando você finalmente se permite ser humano, imperfeito, sensível, vulnerável, real. Agora, antes de seguirmos, quero te convidar a refletir sobre uma última pergunta. O quanto da sua ansiedade vem da comparação silenciosa que você faz com uma versão idealizada de si mesmo? Porque essa versão perfeita não existe, e é por tentar alcançá-la que sua mente se destrói em silêncio. No próximo bloco, vamos aprofundar como desmontar essa necessidade de corresponder e como reconstruir uma identidade emocional saudável e mais leve. Agora, quero te conduzir para um entendimento fundamental. A ansiedade silenciosa não nasce apenas do medo de falhar. Ela nasce da forma como você interpreta o silêncio. Sim, o silêncio. Porque, para quem carrega feridas emocionais antigas, o silêncio nunca é apenas silêncio. Ele se transforma em ameaça. Ele se transforma em dúvida. Ele se transforma em perigo emocional. E eu quero te perguntar com toda a sensibilidade: quantas vezes você sofreu por causa de um silêncio que interpretou como rejeição? Essa é uma das marcas mais profundas da ansiedade silenciosa. Se interpretação automática. Em vez de esperar os fatos, sua mente cria significados. Em vez de observar com calma, sua mente projeta medos. Em vez de respirar, sua mente acelera. E tudo isso acontece porque o silêncio ativa memórias emocionais antigas, antigas sensações de abandono, antigas experiências de não ser visto, antigas dores de não ser escolhido, antigas faltas de explicação. Por isso, muitas vezes, quando alguém não responde, você se sente ignorado. Quando alguém muda o tom de voz, você sente que fez algo errado. Quando algo foge do planejamento, você sente que está perdendo o controle. Quando alguém se afasta, você sente que é por sua causa. Mas deixe-me te mostrar algo profundamente libertador. O silêncio dos outros não fala sobre você. Fala sobre eles. O problema é que sua mente aprendeu a interpretar tudo como ameaça. E essa interpretação vira um ciclo. Você sente algo, interpreta de forma negativa, reage como se fosse verdade, se culpa por reagir, e a ansiedade cresce. Agora quero te fazer uma pergunta crucial. Quantas vezes você acreditou em pensamentos que nunca foram comprovados? Esse é o ponto central da ansiedade silenciosa. Acreditar em hipóteses como se fossem fatos. E é isso que destrói sua paz. Mas quero que entenda algo com muita clareza. Um pensamento não é uma realidade, é apenas um pensamento. E mesmo assim, você o trata como verdade absoluta. Você se machuca com ele, você se organiza emocionalmente ao redor dele. Você sente medo dele, você reage a ele como se fosse uma sentença. Mas pensamentos não são sentenças. Sentimentos não são fatos.
Suposições não são destinos. Agora, deixa-me te conduzir a uma reflexão que pode ser um divisor de águas. Por que você se sente responsável até mesmo por aquilo que não tem explicação? Porque quem vive com ansiedade silenciosa assume culpas que não são suas. Se alguém está distante, você pensa que fez algo errado. Se alguém está triste, você acredita que é sua responsabilidade. Se algo dá errado, você imagina que deveria ter previsto. Se alguém não demonstra afeto, você interpreta como falta de valor. Mas nada disso é verdade. São interpretações de uma mente cansada, não fatos concretos. Eu quero que você respire essa frase com calma. Você não precisa mais preencher silenciosamente os vazios que os outros deixam. Essa responsabilidade emocional não pertence a você. Agora, antes de seguirmos, quero te perguntar algo profundamente transformador. Se você deixasse de interpretar tudo como ameaça, quanto da sua ansiedade desapareceria naturalmente? No próximo bloco, eu vou te conduzir a compreender como retomar o controle da sua narrativa interna e reconstruir a maneira como você interpreta a vida, para que a ansiedade deixe de controlar sua mente em silêncio. Agora, quero te conduzir ao núcleo mais oculto da ansiedade silenciosa, a forma como você fala consigo mesmo. Sim, porque a ansiedade não nasce apenas das circunstâncias. Ela nasce do diálogo interno que você mantém sobre elas. E esse diálogo, muitas vezes, se transforma em um tribunal emocional, onde você se senta no banco dos réus todos os dias. Quero te perguntar com honestidade profunda: que tipo de voz você usa para se dirigir a si mesmo? Uma voz acolhedora ou uma voz acusadora? Porque a verdade é que muitas pessoas não sofrem pela realidade, sofrem pelo tom com que falam consigo mesmas. E esse tom geralmente não é gentil, é duro, é crítico, é impaciente, é impiedoso. A ansiedade silenciosa cresce precisamente nessa rigidez emocional. Você não apenas sente medo, você se culpa por sentir. Você não apenas se frustra, você se diminui pela frustração. Você não apenas erra, você se condena. Você não apenas chora, você se envergonha por chorar. Essa autocrítica intensa é como uma segunda camada de sofrimento. A primeira é o que aconteceu. A segunda é o que você diz a si mesmo sobre o que aconteceu. Agora, quero te perguntar algo que talvez jamais tenha sido dito diante de você. Você falaria com alguém que ama da mesma forma como fala consigo mesmo? Se a resposta for não, então algo precisa mudar, urgentemente. A ansiedade silenciosa cresce quando você se transforma no seu pior observador. Quando tudo o que faz é insuficiente. Quando tudo o que sente é exagerado. Quando tudo o que pensa é interpretado como fraqueza. Quando tudo o que tenta é visto como falha. A maneira como você conversa com sua própria mente define a maneira como sua mente reage ao mundo. Agora quero te mostrar algo profundamente libertador. Você não precisa se destruir para se melhorar. O crescimento emocional não nasce da humilhação interna, mas da compreensão. Não nasce da cobrança, mas da presença. Não nasce do medo, mas do acolhimento. E eu quero te fazer outra pergunta, que abre uma porta importante na consciência. Quando foi que você aprendeu que precisava ser duro consigo mesmo para continuar avançando? Talvez tenha sido em algum ambiente exigente. Talvez tenha sido na forma como te educaram. Talvez tenha sido pela comparação constante. Talvez tenha sido pelo medo de fracassar. Talvez tenha sido por acreditar que gentileza consigo mesmo era sinal de fraqueza. Mas nada disso é verdade. A mente ansiosa não precisa de broncas, precisa de escuta. A alma ferida não precisa de julgamento, precisa de acolhimento. O coração exausto não precisa de cobrança, precisa de descanso.
Agora quero te conduzir a uma reflexão transformadora. E se, em vez de tentar ser perfeito, você começasse a ser honesto consigo mesmo? Honesto sobre o que sente, honesto sobre o que pensa, honesto sobre o que suporta, honesto sobre o que precisa, honesto sobre a sua humanidade. É essa honestidade emocional que começa a dissolver a ansiedade silenciosa, porque ela desmonta a necessidade de se esconder de si mesmo. No próximo bloco, vamos aprofundar como reconstruir esse diálogo interno de forma saudável, para que sua mente deixe de ser um adversário e se torne uma aliada na sua jornada emocional. Quero te conduzir agora a uma compreensão que muda completamente a forma como você lida com a ansiedade silenciosa. O diálogo interno que você constrói se torna o ambiente emocional onde sua mente habita. Se esse ambiente é hostil, sua mente se retrai. Se esse ambiente é acolhedor, sua mente respira. A forma como você fala consigo mesmo é a forma como você ensina sua mente a sentir. E isso é extremamente poderoso. Quero que reflita comigo algo simples, mas transformador. Como você pode esperar calma se o lugar onde seus pensamentos vivem é um campo de batalha? Grande parte da ansiedade silenciosa nasce dessa guerra interna. Não é apenas o mundo que exige demais de você, é você mesmo. E essa exigência contínua cria uma tensão constante, uma vigilância emocional que esgota suas forças. Agora, quero te fazer uma pergunta profunda. Por que você acredita que só merece amor quando está no seu melhor? Essa crença cria uma pressão dolorosa. Ser forte sempre, corresponder sempre, agradar sempre, entregar sempre, dominar tudo sempre. E quando você falha nesse ideal impossível, sua mente se destrói por dentro. Porque você não enxerga a falha como parte da vida. Enxerga como prova de que não é suficiente. Mas quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha ouvido com essa clareza. Você não precisa se matar emocionalmente para justificar a própria existência. Você não precisa ser impecável, não precisa ser perfeito, não precisa ser extraordinário todos os dias, não precisa ser forte sempre. Agora quero te conduzir a algo essencial para desmontar a ansiedade silenciosa. O autocuidado emocional começa com a mudança da sua conversa interna. Quando sua mente diz, você não vai conseguir, você pode responder, eu vou tentar, e isso já é suficiente. Quando sua mente diz, você é fraco por sentir isso, você pode responder, sentir é humano e eu sou humano. Quando sua mente diz, você vai decepcionar alguém, você pode responder, eu não posso controlar todas as expectativas. Quando sua mente diz, seja perfeito, você pode responder, perfeição não existe e eu não vou mais me punir por isso. Esse novo diálogo interno não é fantasia, é maturidade emocional. Agora quero te perguntar algo que precisa ser respondido com sinceridade. Se você fosse seu próprio terapeuta, sua própria mãe, seu próprio pai, que tipo de palavras você ofereceria para si mesmo agora? Palavras gentis? Ou as mesmas frases duras que têm te acompanhado por anos? É aqui que a mudança começa, quando você decide ser a voz que faltou na sua história. A ansiedade silenciosa cresce em ambientes emocionais cruéis, mas desaparece quando a mente encontra abrigo dentro de si mesma. No próximo bloco, eu quero te mostrar como fortalecer esse novo diálogo interno, romper padrões antigos e construir uma identidade emocional mais leve, mais consciente e mais humana. Agora quero te conduzir a um ponto essencial da maturidade emocional. A forma como você se enxerga determina a forma como você enfrenta a vida. Se você se vê como alguém frágil, qualquer desafio parece insuportável.
Se você se vê como alguém insuficiente, qualquer erro parece imperdoável. Se você se vê como alguém que não merece descanso, qualquer pausa parece culpa. Se você se vê como alguém que nunca pode falhar, qualquer deslize vira um desastre emocional. A ansiedade silenciosa nasce, muitas vezes, dessa lente distorcida com a qual você observa a si mesmo. Quero te perguntar com profundidade: você se vê como alguém digno de cuidado ou apenas como alguém que deve suportar? A resposta a essa pergunta revela mais sobre sua saúde emocional do que qualquer outra coisa. Porque quem se enxerga como alguém digno de cuidado cria limites, diz não quando precisa, descansa quando o corpo pede, pede ajuda quando não consegue seguir sozinho, se acolhe quando sente dor. Mas quem se enxerga como alguém que deve suportar tudo, carrega o mundo nas costas. E isso destrói a saúde emocional pouco a pouco. Agora, deixe-me te mostrar uma verdade que a ansiedade tenta esconder. Você não nasceu para ser um porto seguro emocional para todo mundo, enquanto afunda em silêncio por dentro. É nobre cuidar dos outros. É belo ser generoso. É admirável ser responsável. Mas isso não significa se abandonar. Não significa se negligenciar. Não significa se sacrificar emocionalmente todos os dias. Agora quero te fazer uma pergunta que toca diretamente no coração da ansiedade silenciosa. Por que você acredita que precisa provar seu valor o tempo inteiro? A resposta geralmente está nas feridas antigas. Talvez você tenha crescido sem se sentir visto. Talvez tenha sido comparado demais. Talvez tenha sido criticado duramente. Talvez tenha sido condicionado a acreditar que amor precisava ser conquistado. Talvez tenha aprendido que demonstrar fraqueza te tornaria descartável. Mas essas narrativas não representam mais sua realidade. Você não precisa continuar vivendo segundo os enredos emocionais do passado. Quero que imagine algo comigo. Se você pudesse retirar, mesmo que por alguns segundos, todas as cobranças que coloca sobre si, quanta leveza sentiria agora? Essa leveza não é fantasia. É o que acontece quando você começa a se enxergar com honestidade e humanidade. E eu quero te conduzir agora a uma reflexão transformadora. Você não é a imagem distorcida que sua mente ansiosa criou. Você é muito mais. Você é alguém que sobreviveu a dores profundas. Alguém que continua tentando, mesmo cansado. Alguém que se importa. Alguém que tem coragem emocional. Alguém que sente intensamente. E isso não é fraqueza, é profundidade. A ansiedade silenciosa tenta apagar isso. Tenta te convencer de que você é pequeno. Mas essa não é a verdade. Quero te conduzir agora a um ponto decisivo do processo de cura emocional. A reconstrução da sua identidade interna. Porque a ansiedade silenciosa, quando não é compreendida, sequestra sua percepção sobre quem você é. Ela te convence de que você é menos do que realmente é. Menos capaz, menos forte, menos digno, menos preparado, menos valioso. E quando você acredita nessa imagem diminuída de si mesmo, qualquer desafio parece insuperável. Qualquer crítica parece devastadora. Qualquer erro parece imperdoável. Qualquer mudança parece ameaça. A ansiedade silenciosa, antes de atrapalhar sua vida, atrapalha sua visão sobre si mesmo. Quero te perguntar algo profundamente humano. Quando foi a última vez que você se enxergou com carinho em vez de julgamento? Em muitos momentos, você se olha no espelho não para se reconhecer, mas para se cobrar. Não para se acolher, mas para se punir. Não para se aceitar, mas para se comparar com um padrão que nunca deveria ter sido imposto. E é exatamente esse olhar duro que alimenta a ansiedade. Porque quando você não reconhece suas próprias conquistas, qualquer falha parece enorme. Quando você ignora sua própria história, qualquer dificuldade parece definitiva.
Quando você perde de vista sua própria força, qualquer emoção parece um sinal de fraqueza. Mas quero te mostrar algo profundamente libertador. Você não é a soma dos seus medos. Você é a soma das suas superações. E se você olhar para a sua vida com mais honestidade, perceberá que já atravessou tempestades que muitos não suportariam. Carregou dores que ninguém conhece. Atravessou noites difíceis sem testemunhas. Se levantou mesmo quando não tinha forças suficientes. Continuou, mesmo sem saber como. Essa força silenciosa faz parte da sua identidade, mas a ansiedade te impede de enxergá-la. Agora quero te conduzir a uma pergunta transformadora. Se você observasse a sua vida como um observador amoroso, que qualidades enxergaria que talvez tenha ignorado até agora? Talvez enxergasse coragem. Talvez enxergasse sensibilidade. Talvez enxergasse uma capacidade enorme de sentir profundamente. Talvez enxergasse resiliência. Talvez enxergasse generosidade emocional. Talvez enxergasse um coração que nunca desistiu. Essas qualidades existem, mas sua mente ansiosa aprendeu a escondê-las atrás do medo. E eu quero te revelar um princípio que pode mudar muito da sua percepção sobre si mesmo. A ansiedade não é o retrato da sua incapacidade, é o retrato da intensidade da sua alma. Pessoas profundas sentem profundamente. Pessoas sensíveis percebem o que outros ignoram. Pessoas empáticas absorvem tensões ao redor. Pessoas reflexivas carregam o mundo dentro de si. E essa intensidade, quando não é compreendida, vira ansiedade. Mas quando é acolhida, vira sabedoria emocional. Agora, quero te conduzir com delicadeza a mais uma pergunta essencial. Se você tratasse sua sensibilidade como uma força e não como um defeito, como sua vida seria diferente? Porque a cura começa quando você para de lutar contra quem é e começa a se tornar aliado da sua própria alma. No próximo bloco, quero te mostrar como transformar essa consciência em prática diária, para que sua mente aprenda, pouco a pouco, a confiar novamente em você. Agora quero te guiar para um ponto fundamental. A ansiedade silenciosa se dissolve quando sua mente aprende que não está mais sozinha. Sim, porque grande parte da sua angústia não nasce da intensidade da emoção. Nasce do abandono interno que você praticou sem perceber. Você aprendeu a sobreviver sozinho. Aprendeu a resolver tudo sozinho. Aprendeu a suportar dores sozinho. Aprendeu a não chorar na frente de ninguém. Aprendeu a esconder suas fragilidades. Aprendeu a se calar para não preocupar os outros. Mas essa autonomia emocional, tão elogiada por muitos, se transformou numa prisão. Porque, enquanto o mundo te vê como forte, por dentro você lida com medos, inseguranças e exaustões que nunca verbalizou. Quero te perguntar algo extremamente importante. Quem acompanha você nos seus momentos mais difíceis? Alguém ou apenas sua mente cansada? Essa resposta revela muito. A ansiedade silenciosa cresce justamente quando você não tem espaço para se confessar emocionalmente, para ser honesto, para admitir cansaço, para dizer está doendo, para reconhecer que não consegue sozinho. E eu quero te lembrar de algo essencial. Ninguém vence sozinho, nem emocionalmente, nem mentalmente, nem espiritualmente. A mente precisa de apoio, precisa de troca, precisa de descanso emocional, precisa de pertencimento, precisa de validação, precisa, acima de tudo, de um lugar seguro, onde possa existir sem medo de julgamento. Agora, quero te conduzir a uma reflexão profunda. Quantas vezes você calou a própria dor porque acreditou que ninguém a entenderia? Esse silêncio prolongado faz a mente implodir por dentro. Faz a ansiedade se intensificar. Faz você acreditar que sentir é errado. Faz você acreditar que pedir ajuda é fraqueza. Faz você acreditar que vulnerabilidade é risco. Mas vulnerabilidade não é risco, é ponte. É através dela que você constrói conexões reais.
É através dela que sua mente respira. É através dela que você percebe que não precisa carregar tudo sozinho. Agora quero te fazer uma pergunta ainda mais íntima. O que na sua vida se transformaria se você parasse de exigir que sua mente seja capaz de suportar o insuportável? A verdade é que você não precisa ser tão duro consigo. Não precisa ser tão exigente consigo. Não precisa ser tão cruel consigo. A ansiedade silenciosa é alimentada pela falta de acolhimento interno. Mas começa a desaparecer quando você aprende a fazer algo que talvez nunca tenha feito. Colocar a mão no próprio coração e dizer: eu estou aqui com você. Isso muda tudo. Porque a mente ansiosa não precisa de controle. Precisa de companhia. Precisa saber que tem um adulto emocional cuidando da criança interior que tanto sofreu. E essa presença interna não nasce de grandes técnicas, nasce de pequenos gestos de autoconsciência. No próximo bloco, eu quero te mostrar como transformar essa presença interior em prática diária e como fazer sua mente confiar novamente em você, para que a ansiedade deixe de ser um monstro e se torne apenas um mensageiro emocional. Quero te conduzir agora para um passo decisivo na cura da ansiedade silenciosa. Transformar sua presença interior em prática diária. Não adianta apenas entender intelectualmente o que está acontecendo dentro de você. É preciso educar a mente todos os dias, com constância, com gentileza, com paciência. A mente ansiosa é como uma criança assustada. Precisa sentir que alguém confiável está no comando. Alguém firme, mas amoroso. Alguém atento, mas compassivo. Alguém que não abandona, mesmo quando tudo aperta por dentro. Quero te fazer uma pergunta sincera. Quando sua ansiedade aumenta, quem assume o controle dentro de você? Sua maturidade ou sua impulsividade emocional? Porque muitas vezes, quem responde pela sua vida não é o adulto que você se tornou, mas a criança ferida que você foi. E essa criança reage com medo, reage se defendendo, reage se culpando, reage imaginando catástrofes, reage acreditando que tudo é sua responsabilidade. Por isso quero te mostrar algo essencial. Você não precisa lutar contra a sua ansiedade. Você precisa ensinar sua mente que ela não está mais sozinha. E como se faz isso? Com pequenos gestos diários de presença emocional. Primeiro gesto: nomear o que sente. Quando você diz a si mesmo, eu estou ansioso, a mente se organiza. Quando tenta esconder, ela se desorganiza. Segundo gesto: acolher a emoção sem julgamento. Quando você pensa, não deveria estar sentindo isso, cria dor. Quando pensa, eu posso sentir isso, e ainda assim seguir, cria maturidade. Terceiro gesto: conversar com a ansiedade. Sim, conversar. Perguntar internamente: o que você está tentando me avisar? O que você teme que aconteça? O que precisa ser visto aqui? Essa conversa interna traz uma clareza enorme. Quarto gesto: lembrar sua mente de que você já sobreviveu a momentos difíceis antes. Isso fortalece sua confiança emocional. Quinto gesto: diminuir a velocidade interna. A ansiedade acelera tudo: seus pensamentos, suas interpretações, suas reações. Mas você pode ensinar seu corpo e sua mente a desacelerar com pequenas pausas conscientes. Agora quero te perguntar algo profundo. O que sua mente faria se confiasse verdadeiramente que você é capaz de conduzir sua própria vida? Grande parte da ansiedade existe porque sua mente não sabe se pode confiar em você. Ela teme que você se abandone. Treme diante da possibilidade de você ignorar seus limites. Desespera-se quando percebe que você tenta ser forte demais. Mas, quando você passa a se ouvir, a se acolher, a se validar emocionalmente, algo extraordinário acontece. Sua mente relaxa. Sua criança interior se acalma.
Sua visão sobre si mesmo se transforma, sua energia muda. E isso não ocorre por acaso. Ocorre porque você, pela primeira vez em muito tempo, se torna presença dentro da própria vida. Agora, quero te conduzir a uma pergunta essencial para o próximo passo. Se você não precisasse mais provar nada para ninguém, quanto da sua ansiedade desapareceria imediatamente? Quero te conduzir agora a algo absolutamente libertador. Uma grande parte da sua ansiedade não vem do que você vive, vem do que você tenta provar. Sim, porque quando você acredita que precisa corresponder a expectativas o tempo inteiro, sua mente entra em estado de alerta constante. E esse estado de alerta cria tensão, cria medo, cria insegurança, cria exaustão. E por que isso acontece? Porque toda expectativa, interna ou externa, funciona como uma cobrança emocional contínua. E ninguém respira de forma tranquila quando está sendo cobrado o tempo inteiro. Agora quero te fazer uma pergunta profunda. A quem você está tentando provar tanto? Talvez não seja ao mundo. Talvez seja a si mesmo. Talvez você tenha criado uma imagem idealizada do que acredita que deve ser e se pune todos os dias por não alcançá-la. E é justamente essa autoexigência que alimenta a ansiedade silenciosa. A mente ansiosa vive com medo de decepcionar, medo de errar, medo de não dar conta, medo de não ser suficiente, medo de ser motivo de vergonha, medo de não cumprir um papel que, muitas vezes, você nem escolheu desempenhar. E eu quero te perguntar algo com sensibilidade. Quantas escolhas da sua vida foram guiadas pelo medo de desapontar alguém? Esse medo molda comportamentos, relacionamentos, carreiras, rotinas, decisões e molda sua identidade. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você vive para corresponder às expectativas, você perde contato com seus próprios desejos. E essa desconexão causa uma dor silenciosa, uma sensação de vazio que a ansiedade tenta preencher com controle. Agora, quero te mostrar algo transformador. Parte da sua ansiedade é apenas um eco de tudo o que você tentou ser para não perder amor. Você se adaptou demais, cedeu demais, cuidou demais, carregou demais, silenciou demais, sustentou demais. E tudo isso criou uma narrativa emocional onde você acreditou que sua paz era secundária, onde seus limites não importavam, onde seus sentimentos precisavam ser calados, onde você sempre precisava fazer mais, entregar mais, suportar mais. Mas nada disso é sustentável. E seu corpo sabe disso, por isso reage. E sua mente sabe disso, por isso grita em silêncio. Agora, quero te perguntar algo que talvez nunca tenha sido verbalizado na sua vida. Se ninguém estivesse esperando nada de você, quem você seria? Essa pergunta revela um ponto decisivo. A ansiedade diminui quando você deixa de viver para atender expectativas e começa a viver para ser inteiro. A mente ansiosa não precisa de novos padrões, precisa de liberdade. Liberdade para pensar, liberdade para sentir, liberdade para descansar, liberdade para errar, liberdade para não ser perfeito, liberdade para ser humano. E essa liberdade começa quando você permite algo simples, mas revolucionário: não justificar mais sua existência através do desempenho. Você não é valioso porque entrega, porque cuida, porque resolve, porque suporta. Você é valioso porque existe, porque sente, porque vive, porque é humano. Enquanto chegamos ao fim desta jornada, quero que perceba algo muito importante. A ansiedade que te destrói em silêncio não é um inimigo a ser derrotado. É uma parte sua pedindo para ser compreendida. E compreender-se não é um luxo, é uma necessidade, uma urgência emocional, uma responsabilidade consigo mesmo. Você caminhou comigo por muitas reflexões, atravessou memórias antigas, revisitou crenças que te aprisionavam,
reconheceu padrões que te machucavam e deu um passo precioso. Trouxe sua ansiedade para a luz da consciência. E quero te dizer algo que talvez você precise ouvir agora, com a calma que o seu coração merece. Você não está quebrado. Você está cansado. E cansaço não é defeito. É aviso. Aviso de que você se exigiu demais. Aviso de que você se cobrou demais. Aviso de que você se esqueceu de si mesmo em nome de papéis que não precisava desempenhar. Aviso de que sua sensibilidade foi usada contra você, quando poderia ser sua maior fonte de maturidade emocional. Agora quero te fazer uma pergunta, não para te pressionar, mas para te abrir uma porta. O que mudaria na sua vida se a partir de hoje você tratasse sua mente com mais gentileza do que cobrança? Porque a verdade é que a cura não nasce de grandes revoluções. Nasce de pequenas decisões diárias. Nasce quando você escolhe se ouvir, quando escolhe se acolher, quando escolhe se permitir sentir, quando escolhe não se abandonar, quando escolhe estar presente para si mesmo com a mesma dedicação que sempre ofereceu aos outros. Essa mudança não transforma sua vida de uma vez, mas muda seu caminho para sempre. E aos poucos, você percebe algo extraordinário. A ansiedade deixa de dominar sua história e passa a ser apenas uma parte dela, não a protagonista. E eu quero te pedir para guardar algo que pode te acompanhar nos próximos dias. Você não precisa ser forte o tempo todo para ser digno. Você precisa ser verdadeiro. A verdadeira força nasce da verdade emocional, não da performance da perfeição. E antes de encerrarmos, quero deixar uma última pergunta, talvez a mais importante de todas. O que você vai escolher fazer com a sua sensibilidade a partir de agora? Continuar se punindo por ela ou começar a transformá-la em sabedoria? Porque a sensibilidade não é inimiga da sua paz. Ela é a porta para uma vida emocional mais consciente, mais profunda, mais leve. E isso me leva ao ponto mais valioso. Você merece uma relação mais saudável consigo mesmo. Merece descanso emocional. Merece limites claros. Merece ser escutado, inclusive por si mesmo. Merece respirar sem medo. Nada do que você sente te diminui. Nada do que você viveu te define. Nada do que você teme te incapacita. Tudo isso apenas revela sua humanidade. E é nela que sua verdadeira força se esconde. E antes que você vá, eu quero que leve consigo uma semente importante. A ansiedade silenciosa não precisa ser sua companheira permanente. Ela pode ser seu alerta, seu convite, seu início. O início de uma jornada de cuidado, de consciência e de liberdade emocional. E se você está pronto para continuar essa caminhada, saiba, ainda temos muito a aprofundar juntos. Há um próximo capítulo esperando por você. E nele, vamos conversar sobre algo que está intimamente ligado à ansiedade, mas que muitas vezes passa despercebido. Como a autocobrança se transforma em autossabotagem e como quebrar esse padrão para sempre. Quando estiver pronto, eu estarei aqui.